Em meio à crise entre Legislativo e Planalto, o Congresso Nacional deve votar nesta quinta-feira vetos do presidente Lula à Lei de Licenciamento Ambiental, ou como ficou conhecido, o PL da devastação. O texto original foi aprovado pelo Senado no dia 17 de julho desse ano. Logo no início de agosto, o presidente Lula anunciou esses vetos. Foi um veto de 63 de 400 pontos dos dispositivos. Na época, a ministra de Meio Ambiente, Marina Silva, até chegou a declarar que o objetivo desses vetos foi de fortalecer a proteção ao meio ambiente. Larissa, esse PL do licenciamento ambiental é classificado por muitos especialistas como o maior retrocesso ambiental do país nos últimos anos, mas muitos apontavam que a manutenção desses vetos do presidente poderia tornar o cenário menos preocupante. A questão é que agora a gente vive um contexto desfavorável para a manutenção desses vetos no Congresso por conta das últimas semanas. A crise entre o governo Lula e o Congresso ganhou novos capítulos com um agravamento da tensão entre esses poderes. O último, por exemplo, o episódio mais recente, é do caso do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, que reprovou a indicação de Jorge Messias para a vaga do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado, a gente já comentou isso aqui no Primeira Análise, defendia a indicação de seu aliado, o senador Rodrigo Pacheco, para ocupar essa vaga do ex-ministro Luiz Roberto Barroso, o que não foi atendido por Lula. Até onde vai essa queda de braço, Larissa? E como que o governo já está se articulando? Porque a gente está falando dessa questão dos vetos, do licenciamento ambiental, mas tem outros projetos do governo que correm risco também, né? Exatamente, Letícia. A gente está num momento, digamos, complexo para o governo federal, quando a gente avalia aí dessa perspectiva da relação com o Congresso Nacional. A gente já conversava aqui no Primeira Análise anteriormente que a relação com a Câmara dos Deputados, né, ela sempre foi mais complexa, até pela própria configuração da Câmara mesmo, a quantidade de deputados, a quantidade de interesses ali, inclusive regionais, né, enfim. A situação ali, a relação ali já era complexa. O que a gente não esperava era que essa relação ficaria estremecida também no âmbito do Senado Federal. A gente passou a considerar essa possibilidade quando, de fato, o nome de Jorge Messias foi ganhando força para ser o indicado de Lula para a vaga no Supremo Tribunal Federal, justamente por esse motivo que você disse mais cedo, Letícia, que Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, queria e defendia o nome de Rodrigo Pacheco, defendia a indicação de Rodrigo Pacheco, o que não aconteceu. E aí, quando de fato demorou bastante, né, a confirmação por parte do presidente Lula de que de fato seria Messias o indicado, e quando houve, já teve ali a reação imediata de Alcolumbre, pautando aquele projeto de lei que foi considerado uma pauta-bomba em relação à aposentadoria ali dos agentes de saúde. Por quê? Porque cria uma despesa, cria um gasto ali no âmbito do orçamento do governo federal que não estava previsto. Ok. E aí, o que a gente viu, né? Logo que o presidente Lula decidiu vetar esses mais de 60 dispositivos no projeto de lei de licenciamento ambiental, houve ali um acordo de Lula com o Senado para adiar a análise dos vetos, para que não corresse o risco ali de ter alguma derrubada, alguma análise desfavorável ao que o governo defendia, muito perto da COP30. E aí agora a gente viu que esses vetos estão na pauta da sessão de hoje, sessão que está marcada para as 10 horas da manhã, ou seja, deve estar perto ali de começar. E ela acontece no momento dessa relação muito estremecida, governo e Senado. Então, eu conversava mais cedo com a nossa repórter de Congresso, a Lara Alves, que confirmou o que a gente já havia diagnosticado ontem, mas que permanece para hoje, o dia da sessão. O governo não conseguiu um acordo, não conseguiu chegar ali num consenso para que não tivesse a derrubada dos vetos e, ao que tudo indica, o clima é de fato para que o Congresso Nacional derrube os vetos do governo federal em relação ao projeto de licenciamento ambiental. Projeto que flexibiliza uma série de regras e foi justamente para tentar conter essa flexibilização que o governo Lula decidiu
por alguns desses vetos, mas sem acordo, nesse clima estremecido, essa sessão acontecendo hoje e que, ao que tudo indica, segundo a apuração da Lara Alves, o desfecho tende a ser bem desfavorável para o governo hoje, Letícia. E aí, Larissa, a gente citou essa questão ali do Senado, né? Essa questão da indicação do Jorge Messias. E aí um outro ponto que chama bastante atenção, ontem a gente até teve um evento em Brasília do presidente Lula sancionando um dos projetos que a gente falou muito aqui no Primeira Análise, que foi a marca do presidente Lula, né? Que ele queria que fosse a marca, que é a isenção ali do imposto de renda, e nem Alcolumbre nem Hugo Mota foram indicativo que a relação não está entre as melhores. E aí, no meio disso tudo, falando dessa relação do Senado, muito pouco tempo para Jorge Messias fazer essa articulação. Geralmente, os indicados passam um tempo ali conversando com os senadores para poder construir a sua articulação. Como que está o clima disso tudo no Senado? Como que são as coisas, né, Letícia? Eu lembro que, se eu não me engano, no início da semana, na segunda-feira, a gente comentava aqui sobre representantes do governo no Congresso, lideranças, né, do governo no Congresso, dizendo abertamente em entrevistas que a sabatina de Jorge Messias no Senado não deveria acontecer em 2025, que muito provavelmente ficaria para 2026. E aí a gente não estava entendendo até um certo ponto por que essas declarações públicas estavam sendo feitas no âmbito de vai atrasar, não tem jeito, vai ficar para o ano que vem. E aí, quando vem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e marca essa sabatina para 10 de dezembro, ou seja, sem ser semana que vem a outra, aí a gente compreendeu, né? Mais uma, ao que tudo indica, mais uma queda de braço, porque diante dessa relação estremecida governo e Senado, governo e presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quando ele marca para 10 de dezembro, uma data muito próxima, aí a gente compreendeu o que estava ali em jogo, né? Qual que era de fato a queda de braço, justamente para que o governo tentando articular para que Messias tivesse mais tempo para o famoso beija-mão, né? Aquelas visitas a todos os senadores para conversar, etc., que é algo usual, é algo que acontece sempre. Ou seja, o governo tentando articular para que ele tivesse mais tempo, mas o que a gente vê em contrapartida, né? A gente viu o Davi Alcolumbre marcando e antecipando isso para 10 de dezembro. Tempo muito curto, reportagem da Lara Alves também, que está lá em otempo.com.br, mostra que Messias... Porque o que acontece, né, Letícia? O Jorge Messias, ele circulando ali no Senado, de gabinete em gabinete, de corredor em corredor, os jornalistas acabam conseguindo falar com ele, abordá-lo em algum momento, né? E diante das abordagens de jornalistas, Messias sendo muito objetivo, evitando comentar demais, evitando entrar em polêmicas se o tempo era curto ou não, né, para conseguir de fato efetivar ali essas conversas com senadores. Então ele já circulando pelo Senado, mas evitando ali entrar em muitos detalhes, enfim, dar muitas declarações públicas. Então, Letícia, depois de um ano bem atribulado, digamos assim, a gente teve diversos momentos de altos e baixos ali do governo em relação ao Congresso Nacional, né? Isso desde o fim do ano passado a gente vem vendo, né, essa relação oscilando bastante, e agora no fim do ano, de fato, um cenário muito pouco favorável para o governo federal nesse momento. Agora é esperar se vai ter alguma virada aí de negociações, articulações, conversas para a semana que vem, para a gente entender qual vai ser o clima para essa sabatina de Jorge Messias e também para entender se essa crise, governo e Senado, vai se arrastar ou se em algum momento ela vai ser interrompida e as conversas e negociações vão ser retomadas, governo e Senado, mas um cenário, no mínimo, complexo nesse momento para o governo em relação ao Congresso como um todo, Letícia. Larissa, eu só estava lembrando de uma fala da Gleisi Hoffmann ontem, justamente nesse evento da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, a gente não viu, né, nem o Alcolumbre, nem o Hugo Mota, e aí ela
até chegou a falar em determinado momento que, mesmo com a ausência deles, eles foram fundamentais para a aprovação desses projetos. Então, a gente viu ali uma tentativa da Glaze de, pelo menos, colocar panos quentes em toda essa situação. E aí, eu estava lembrando um outro ponto muito importante também, para a gente até explicar para quem está nos acompanhando, que foi muito polêmico, é do Senado aprovando a questão ali da aposentadoria especial de agentes, o que vai representar ali um custo bilionário para os cofres do governo, que está passando por um problema orçamentário. A gente tem no Senado também, o Senado, se eu não me engano, adiou ali na comissão, ali, em uma das comissões que ia passar por uma comissão, aquele projeto que o governo pretende, para inclusive aumentar a arrecadação, que é taxar mais as bets. O Senado parece que vai adiar isso também. E aí, Larissa, o que eu queria te perguntar é como que o governo tem pensado, se estuda, inclusive, judicializar essas questões do Senado, de ficar aprovando essas medidas que vão ter impactos, assim, representativos no orçamento do governo, se o governo pode realmente judicializar essas questões? Olha, Letícia, a gente já viu em outros momentos que o governo, sim, judicializou alguns temas ali, mas o saldo, apesar de ter uma definição, enfim, vindo ali, né, no âmbito do judiciário, etc., então, sem muita margem para questionamento depois que isso é definido, né, determinado tema é definido, mas o saldo disso para a relação política, digamos assim, não é um saldo bom, né? Não é algo que é bom principalmente para o governo federal, né? Traz aquela mágoa ali, aquele estremecimento para uma relação que já não está nos seus melhores dias, né? Então, é uma opção? É uma opção. É a melhor opção nesse momento do ponto de vista político? Não é, né? Então, sobre essa questão da judicialização, eu acho que é essa análise que a gente pode fazer por agora. Agora, retomando só também o que você comentou sobre a fala de Gleisi Hoffmann, né, Letícia? Para a gente que acompanha a política muito de perto e o tempo todo, a gente sabe do peso político de uma fala dessa em um discurso, né? Ela fazendo esse afago aí a Davi Alcolumbre e Hugo Motta. Vamos ver se essa abertura assim, de elogios por parte dela, se isso vai de fato trazer algum ganho efetivo nos próximos dias, mas a gente sabe que tem um peso simbólico muito importante nesse momento, né, Letícia?